Esse é o assunto do momento. Leila Pereira, Libra, Flamengo, Terra Flamistas. É a nova agora. Vamos tentar entender um pouco mais essa situação em cortes cirúrgicos feitos por nós. É direta entre presidente do Palmeiras e presidente do Flamengo? Não, não existe. Hoje Diálogo. não existe. Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam, não é? Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana. Agora tem os terraflamistas. Para quem ainda não acompanhou, o Flamengo entrou recentemente na Justiça. Teve uma primeira tentativa negada, depois foi para a Justiça do Rio para bloquear um repasse das verbas de televisão, uma parcela de 77 milhões. Conseguiu esse bloqueio e aí os clubes da Libra, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vitória, Grêmio, Atlético Mineiro, não receberam essa parcela. A parcela está lá. A Justiça mandou segurar. Qual que é a alegação do Flamengo? O Flamengo entende que quer renegociar os critérios de audiência da Libra. A Libra tem ali uma parcela que ela recebe, uma grana recebe por mês, e essa grana ela é dividida 40% de maneira igualitária, 30% de acordo com a posição na tabela e esses outros 30% de acordo com o desempenho na audiência. E o Flamengo quer renegociar esta parte da audiência. O Flamengo alega que a decisão não é tão clara no Estatuto da Liga, de quais são os critérios, e que a última votação foi aprovada sem unanimidade. Mas qual que é a grande questão? Independentemente de concordar ou não, a gestão passada do Flamengo assinou esse contrato, assinou esse acordo. E sim, o Flamengo vai ter uma perda em relação ao que ganhava antes dessa assinatura. E esse acordo vai até 2029. Então, independentemente do BAP querer ou não, os outros clubes entendem que o BAP deveria honrar o que foi assinado pelo Landim até 2029. E depois você senta e tenta renegociar de uma outra maneira. Inclusive, vou trazer uma fala do Mauro César aqui, que coloca uma situação que não tem ninguém santo, né? E muitos aproveitam também da questão política para se aparecer aí nesses embates. Bem, vamos lá. Eu não vou ficar aqui enaltecendo dirigente nenhum mesmo, tá? Primeiro é bom entender que trata-se de uma disputa por dinheiro de televisão, de transmissão, de direito de transmissão. Esse é o ponto. Não tem o diabinho, nem o anjinho de cachinhos dourados, um de cada lado. O bem e o mal, isso é uma bobagem, coisa meio ingênua até, né? Houve um movimento muito grande, em alguns setores da mídia aqui de São Paulo, inclusive, de tentativa de vilanizar, demonizar o Flamengo na história. Não tem vilão, não tem mocinho, repito. É uma briga por interesses financeiros. E muita desinformação, tá? O que acontece? Primeiro que não existe uma liga que organiza campeonato nenhum no Brasil. Que organiza a CBF. Então você tem duas ligas que só tem o nome de liga. Na verdade, poderia chamar qualquer outra coisa. São grupos de clubes que se unem para negociar direitos de TV. Nenhum grupo só é. Na época do Clube dos Três havia um conglomerado dos principais clubes do Brasil ali negociando direitos. Agora são dois grupos. Um chama-se Libra, o outro LFU, Liga Forte União. Né? Porque tem até mais clubes associados do que a Libra, né? Nesse momento. Muito bem. Eles negociam o quê? Só direitos de transmissão. Não se fala de fair play financeiro, não se fala sobre padronização de gramado, não se fala sobre punição, perda de ponto para quem dá calote, esse tipo de coisa, nada disso. E entre outros temas importantes que seriam obrigatórios se nós pensássemos na criação de uma liga de verdade, como a Premier League por exemplo, né? Não existe isso. Então, na verdade, só se discute direito de transmissão, placa, né? Essas coisas. Inclusive, houve um momento, há alguns meses, em que colocaram preliminarmente na pauta a questão da discussão dos pisos artificiais. Não, vamos discutir agora, vamos discutir placa de publicidade aqui e tal, e o assunto foi jogado para escanteio. Então, não existe liga no sentido exato da palavra, né? Que seria uma entidade organizadora do campeonato. Né? Isso não existe. É só no sentido figurado. Do dinheiro que a Globo paga, o Grupo Globo paga, a Libra, que é a liga, entre aspas, a qual pertence o Palmeiras, São Paulo, Flamengo, etc., é cerca de 1,3 bilhão por ano. 40% é distribuído em partes iguais, parecido com a Premier League. 30% pela colocação do campeonato e 30% por audiência. Qual é o mote dessa briga? Como aferir essa audiência? Inicialmente, divide 50 para cada lado, o Flamengo discorda dessa divisão. Ele acha que a divisão de audiência tem que ser pela audiência que cada clube está, o que me parece muito razoável. Como era, inclusive, medido até o contrato anterior pelo pay-per-view. Você compra o pay-per-view, você fala qual é o seu time e fica lá registrado. Então, quem tem mais torcedores assinando o pay-per-view recebe mais. Quem tem menos, recebe menos. Então, o Flamengo teve uma perda nesse novo contrato de 100 milhões de reais. O contrato foi assinado pelo Landim. Pois é, a gente está acompanhando esse imbróglio, né, desde os dias finais da semana passada. No final de semana, a coisa escalonou porque também os clubes os clubes da Libra, nesse caso, né, tomaram a posição aí e vir a público, soltaram as suas respectivas notas oficiais e tal, para manifestar toda a sua indignação direcionada ao Flamengo nesse caso. E qual é a confusão, né? O Flamengo na semana passada conseguiu uma decisão judicial a seu favor aqui na Justiça do Rio, uma liminar,
já de uma desembargadora, ou seja, de uma segunda instância aí, aqui do âmbito da justiça, para travar o repasse da parcela dos direitos de TV, direitos de transmissão, que são referentes à audiência. Ou seja, naquela separação 40, 30, 30, né, do tradicional fixo, outro para performance e outro para audiência, a justiça aqui, então, em relação aos clubes da Libra, né, desse bloco especificamente, determinou o bloqueio, travamento, ninguém vai receber, porque o Flamengo está fazendo um pleito de que esse dinheiro seja distribuído de forma diferente, né, o percentual aí do rateio seja feito de forma diferente, tentando reverter uma decisão que, segundo a Libra, foi tomada em Assembleia ainda no ano passado, na gestão Landim. Esse é um ponto que, basicamente, né, é quase uma promessa de campanha do BAP de lutar contra esse movimento aí, de se insurgir contra essa divisão, né, que na visão do Flamengo faz com que o clube perca de 80 a 100 milhões de reais por temporada. Então o Flamengo judicializou, e isso foi o que surpreendeu e que irritou mais os clubes, porque o Flamengo levou a questão para o âmbito da justiça e conseguiu, então, uma decisão a seu favor. O processo está em segredo de justiça, mas a gente sabe, claro, que a decisão liminar está em vigor, e isso surpreendeu a Libra, os outros clubes. Então todo mundo que vocês estão vendo na tela aí, vários clubes se manifestando, o Palmeiras fez uma nota das mais contundentes, ali todo mundo se insurgindo contra o Flamengo por conta dessa postura de ter judicializado, ter batido o pé nessa dinâmica aí da divisão do dinheiro. Essa grana pode chegar, né, a grana bloqueada, se todos os repasses desse ano, né, já foi, cada ano, por ano, cada clube receberia, os clubes, né, da Libra receberiam 4 parcelas. Uma já foi paga lá em julho, a outra cairia na semana passada, foi bloqueada, e ainda tem, né, 2 adicionais para cair nesse ano. Se o bloqueio se mantiver, então vai alcançar um bloqueio de uma cifra de 230 milhões de reais. Então, por enquanto, o que está bloqueado é 77 milhões, e o Flamengo, inclusive, é quem mais receberia nisso aí, na casa dos 17 milhões, depois tem Palmeiras, São Paulo, e os outros clubes da Libra, Santos, Bahia, Grêmio, Caraca, hein? Red Bull Bragantino, Vitória, então todo mundo ali com essa grana referente à audiência, então bloqueada por conta desse imbróglio aí, dessa briga judicial, e também deflagrou aí uma insatisfação muito grande dos companheiros de Flamengo ali em Libra, que não são tão companheiros assim como a gente tem visto, por conta desse assunto muito sensível, vamos dizer assim, né? Dinheiro, a gente sabe como é que mexe com os interesses dos clubes, então, e as discussões estão muito acaloradas nesse momento, enquanto a liminar está em vigor. A Libra está tentando recorrer, tentando seu agravo de instrumento para ver se derruba a liminar, mas por enquanto essa decisão está em vigor, o pessoal está com o dinheiro bloqueado, então, referente à audiência desse contrato de TV da Libra, que é o contrato com a Globo. A minha impressão, sem ser advogado, é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceita algumas liminares que outros tribunais não aceitam. Aceitam como decisões liminares, que são provisórias, algumas decisões que outros tribunais não parecem aceitar igual. Isso a gente pode chamar de campo, inclusive, para falar sobre isso amanhã. Para dizer se eu estou certo ou se eu estou fazendo uma relação que não está correta. O fato é que, a partir da questão do Flamengo, que incomodou muita gente, o Flamengo está incomodado por uma decisão que foi assinada pela gestão anterior. Aí o Flamengo diz que essa questão do critério da audiência não está suficientemente claro. O que exige... Audiência de pay-per-view, né? Audiência de pay-per-view. É o critério de audiência, na verdade. Audiência toda, audiência geral. Toda É geral, igual? Então tá. O que eles querem Porque tem a divisão, estender... né, Igor? De 40% o valor é dividido entre todos os times que fazem o Campeonato Brasileiro, 30% de desempenho, que é referente à classificação no campeonato anterior, e 30% da audiência que aquele clube gera. Mas isso... E o que o Flamengo quer, só para completar, desculpa, PVC, nessa questão aí, é porque o Flamengo quer estender para todas as frentes, todas as mídias, todas as plataformas, o critério de audiência do pay-per-view, que é aquele critério de adesão que o cara vai lá, paga, informa... Que é um absurdo. Porque assim, cara, me desculpa. Eu discuto com o Rodrigo Matos isso. Cara, mas eu coloco lá o meu clube, mas eu compro os 20. Por que alguém tem que ter mais se eu comprei os 20, o pacote dos 20? Eu nunca entendi isso desde o ano 2000, eu sou assinante do pay-per-view há 25 anos. Por que a divisão se dá pelo cadastro se quando eu compro o pacote do pay-per-view, eu compro os jogos dos 20? Então me vende só do meu clube. E quem quiser comprar os 20, compra os 20. Se você vende o jogo do Flamengo, aí tem 1 milhão de pessoas que compram o Flamengo, e tem 10 mil que compraram o Santos vai receber o equivalente aos 10 mil, e o Flamengo vai receber 1 milhão. Beleza, mas não é isso. Eu compro há 25 anos o pacote com os 20 clubes. Mas só que ponto parágrafo. O que aconteceu a partir daqui foi uma aproximação. Você lembra que em julho tinha o tal do memorando de entendimento, que a Leila Pereira não quis assinar, para fazer a aproximação de Libra e Liga Forte União para ter uma liga só, certo? O que está acontecendo nesse momento, não dá para dizer que vai ter a unidade de Liga Forte e Libra. Mas dá para dizer o seguinte, ontem o Marcelo Teixeira saiu do estádio em Bragança Paulista, dizendo que ele não vai sair da Libra, que não vai acontecer, mas bateu na trave, porque ele estava assinando o memorando de entendimento com a Liga Forte. Ele vai dizer que não estava, mas estava. E o Grêmio, o Alberto Guerra, disse no sábado, na sexta-feira, que o que está acontecendo com a discussão do Flamengo é que estamos nos aproximando da Liga Forte para a gente fazer a unidade. Que tem desavenças, discordâncias. A Leila não queria assinar o memorando de entendimento em julho, por exemplo, mas foi um dos documentos mais veementes contra a posição do Flamengo. Por quê? O Palmeiras, por exemplo, o Flamengo perde 17 milhões de reais bloqueados. O Palmeiras perde 12 milhões de reais bloqueados. Para o Palmeiras, que é o mais rico fora do Flamengo, faz diferença. Pro Santos, pro Bragantino, O Santos está na casa de 9, né? Se não me engano, que eu Faz muita diferença você não receber esse dinheiro na sexta-feira. Faz muita diferença. É tipo você ganhar 10 e eu posso ganhar 50. Eu deixei de ganhar 10 e você deixou de ganhar 10 e você vai morrer de fome e eu vou resolver minha vida. Entendeu? É bem isso que está acontecendo. E é por isso que está todo mundo incomodado. E desde o primeiro semestre está se falando o seguinte: não, a gente faz a liga e o Flamengo, se o Flamengo não quiser, ele fica com a liga dele, fica ele sozinho. Não tem problema, a gente respeita a posição do Flamengo. E a gente junta todo mundo e faz a liga. Aí essa questão de estar indignado, aí a Leila chamou pra ela, né?
sendo para aparecer ou não, né? É direta entre presidente do Palmeiras e presidente do Flamengo? Não, não existe. Hoje Diálogo. não existe. Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam, não é? Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana. Agora tem os terraflamistas. Não é que eles acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim, gente. Não é assim. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Olha, eu vou te falar uma coisa, Mariana. Diga. Uma das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Então, acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Não é saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. Trouxe então aí alguns cortes técnicos explicando a situação para vocês, alguns cortes de jornalistas pendendo mais para um lado, outros pendendo mais para o outro, para a gente poder entender um pouco mais a situação. A verdade é que não tem ninguém bonzinho nisso, né? Tudo tem um jogo por trás, um jogo de interesse que tem a ver com isso aqui, ó, grana, financeiro, né? O futebol respira isso, né? Não adianta a gente ficar aqui se enganando. No mais, é isso, espero que vocês tenham gostado e qual é a sua opinião. Deixe aí nos comentários, tamo junto, já deixa sua curtida, se inscreva no canal, compartilha aí também o nosso material. Valeu demais e até o próximo vídeo.